A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui dando início a uma nova lição, aonde se traz por título Ordenança para crer e descer as águas batismais. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente, Adelino Alves Ribeiro, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no campo de Mauá. Também estamos debaixo da bênção do nosso pastor local, pastor Severo dos Santos. E hoje, meus irmãos, estamos aqui com esses tópicos muito importantes. A palavra de Deus nos dá por base no livro de Mateus 28:19, aonde fala: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o tópico 1, ele se trata para nós sobre, para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador, crer e confiar, conhecer e confessar e obedecer. Também no tópico 1:3 nos relata sobre quem crê em Jesus não é condenado. Vamos aqui falar um pouquinho no tópico 1, que fala: para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como nós conhecer Deus, chegar até o Senhor, se não for por meio de Jesus. E não tem como nós chegarmos a Jesus se não cumprir as ordenanças dele, que é necessário que nós venhamos crer e também ser batizado. Aqui no tópico 1:2, ele fala crer, confiar, conhecer, confessar e obedecer. Eu vejo que não basta só você crer e ser batizado. É necessário que você também obedeça. É necessário que você tenha uma vida sendo alimentada pela palavra de Deus. Porque existem pessoas que aceitam a Cristo, mas no decorrer da caminhada, eles perdem a fé. E a fé, ela é alimentada através da palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais a sua fé, ela é acrescentada no poder de chegar ao reino do céu. E o batismo é uma coisa que nós temos que obedecer às ordenanças de Cristo. Porque ele fala que é necessário que aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós temos que obedecer à ordenança do Senhor. Mas também é muito importante nós ter a nossa vida alimentada na palavra de Deus. Porque não basta você ir lá, aceitar a Cristo, descer as águas e simplesmente achar que você já ganhou o reino do céu. Não, tem um percurso a ser corrido. Tem um percurso a ser andado. E é nesse percurso que a nossa fé ela é aperfeiçoada. Devido às dificuldades, os problemas que nós enfrentamos. É nesse percurso que nós ganhamos alicerce. É a palavra de Deus que vai nos alicerçar para chegar ao reino do céu. Não basta somente conhecer. Porque aquele que conhece, ele obedece. E aquele que obedece, ele medita na palavra do Senhor. Então tudo é um conjunto. E para nós servir a Cristo, é um conjunto. Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos que alimentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E o nosso espírito e a nossa alma é somente através da palavra de Deus, das ordenanças de Cristo. Lá em Romanos 10:17, fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, a tua fé ela é acrescentada. E nós estamos aqui hoje para tentar resumir em poucas palavras o significado do batismo. Tem aí o tópico 2, o tópico 3, e nós vamos entender um pouquinho do que é o verdadeiro batismo em Cristo. Muitas pessoas que não conhecem ainda Jesus não entendem o porquê que tem que ser batizado. Nós vimos o exemplo de Jesus. Quando João estava lá no deserto, que ele estava ali à beira do Jordão, e ele estava batizando as pessoas, e de repente veio Jesus para ser batizado, e ele disse para Jesus: eu quero ser batizado pelo Senhor, e não o Senhor por mim. E Jesus diz: é necessário que as escrituras se cumpram. E ali João batizou Jesus. Jesus ele não precisava disso, mas ele quis deixar esse exemplo para nós, e que nós possamos também a cada dia seguir o exemplo de Cristo, crer e ser batizado para chegar aonde o Senhor tem reservado para nós, que é o reino do céu. Que Deus abençoe e que os irmãos possam continuar assim, meditando na palavra do Senhor, principalmente você, o novo convertido, e que essa revista nós possamos tirar grandes aproveitos para crescermos mais
na graça e no conhecimento. Deus abençoe os irmãos. Olá, meus amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Quero desde já agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por estar nos assistindo nesse novo trimestre e nos acompanhando nesse estudo, onde vamos ver que as lições desse trimestre serão de importante auxílio para juntos continuarmos aprendendo sobre o que Jesus Cristo ele nos ordenou. No tópico de número 2, vamos falar sobre batismo, sepultamento de pecados. E para iniciarmos esse tópico, primeiramente precisamos saber o que significa o batismo e de onde que ele vem. O batismo ele vem do termo grego, que significa baptizo, e ele significa imergir, submergir ou mergulhar. E por que sepultamento de pecados? Bom, a imersão do batismo ele simboliza ao descer nas águas a morte do crente para o pecado e ao subir a ressurreição para uma vida nova em Cristo. E eu acho isso lindo, porque no livro de João, capítulo 3, no verso 3, o próprio Jesus Cristo ele vai dizer a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E eu fico imaginando Nicodemos assustado, perguntando a Jesus: mas Senhor, poderá o homem voltar ao ventre da sua mãe novamente? E Jesus ele especifica que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não entrará no reino de Deus. Então o batismo ele tem por simbologia a ressurreição para uma vida nova em Cristo Jesus. E outro ponto que o autor ele vai tratar aqui na revista é sobre a idade do batismo. Existe uma idade ideal para se batizar? Bom, eu se batizei com 25 anos de idade. Minha irmã ela se batizou com 12 anos. E quantas pessoas vemos hoje em dia se batizando já idosas? Então a Bíblia ela não especifica e não tem nenhum requisito de idade mínima ou idade máxima. O batismo ele está mais atrelado à maturidade do que à própria idade. É quando a pessoa ela sabe identificar a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. O batismo, o sentido do batismo não está no banho. O sentido do batismo ele está na consciência e no arrependimento e da decisão de ter uma vida nova em Cristo Jesus. E muitas pessoas perguntam: mas e Jesus Cristo? Por que ele se batizou? O Jesus Cristo ele vem como exemplo. Jesus ele não tinha necessidade de se arrepender porque Jesus Cristo ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado para sepultar e nenhuma vida nova para viver. E Jesus ele nunca ensinou nada que ele não fizesse primeiro. Jesus ele veio como exemplo, ou seja, Jesus ele primeiro ele fazia e depois ele nos ensinava. E quando Jesus ele vai se batizar no Rio Jordão, ele explica para João Batista que ele vai se batizar para que se cumprisse a justiça. Ou seja, a vontade de Deus é que todo crente ele se batize nas águas. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso tópico de número 2. Fique agora com o próximo tópico. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos ao tópico número 3 da lição número 1, que tem por título Batismo, crer em Jesus e arrepender-se. Você já deve ter ouvido falar, principalmente quando alguém pergunta para um novo convertido sobre batismo, e ele fica com receio. A pessoa que é nova na igreja fica com receio. Estou indo para o culto, mas eu não vou me batizar agora porque eu não estou preparado para me batizar. Lembrando que o batismo ele tem o mesmo requisito para a pessoa ser salva, que é o ponto de crer e se arrepender. A pessoa que não está preparada para o batismo, logo ela não está preparada para ser salva. Porque se ela não crê em Jesus, se ela não crê na Bíblia Sagrada para obedecer uma ordenança que é dada por Deus em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, que está escrito assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Lembrando que é uma ordenança. Existem pessoas que acreditam que não precisam ser batizados para ser salvo. É óbvio, irmãos, que existe casos e casos. Mas você que está na igreja, conhece a fé, exerce já a sua confissão de fé na igreja, está um tempo na igreja. A pergunta é: o que te faz você não querer ser se batizado? O que te faz você não querer obedecer a ordenança de Deus? O batismo tem a mesma ordenança de ser salvo: crer e se arrepender. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ali próximo ao versículo 36, vai nos contar uma história que Filipe, um dos apóstolos,
estava ajudando um etíope, um eunuco, nas escrituras sagradas. A palavra entrou no coração do eunuco, e ele logo teve fé, e logo ele quis seguir a Jesus. Chega um tempo determinado da história, que o próprio eunuco, ele pergunta para Felipe, olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? E no versículo 38, Felipe vai dizer, se você crê, é permitido. Então, um dos princípios para a pessoa ser batizada é crer. Crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Crer que nós podemos ter uma vida com Ele. Mas para isso é necessário que a nossa velha natureza seja morta, para que a nossa nova criatura, então, ela possa se submergir, ressuscitar, viver uma nova vida. Um outro ponto, irmãos, é sobre arrependimento. Arrependimento, ela vem no sentido de mudar a rota. Arrependimento, ela vem no sentido de você reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer que você errou, você sentir tristeza por isso que aconteceu, sentir tristeza da maneira com qual você está vivendo. É simples, mudar de vida. Arrependimento é muito parecido, tem muito a ver com aquele carro. Ele está numa estrada e ele errou o caminho. Logo, ele tem que pegar o retorno e retornar, fazer o caminho inverso, voltar atrás. Mudar o princípio, mudar o conceito. Arrependimento é muito disso. É a gente reconhecer que somos falhos, que somos imperfeitos, que precisamos de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 38, Pedro, ele vai dizer assim, arrependei-vos, cada um de vocês, muda de atitude, arrependei-vos e sejam batizados. Está aí a ordenança. Como os nossos irmãos nos antecederam aqui agora, o batismo não é só um banho, o batismo é uma ordenança. O batismo é você sepultar a velha criatura. O batismo é você sepultar aquele velho homem e viver uma vida nova com Jesus. No tópico 3.1 vai falar sobre profissão de fé. Profissão de fé é quando você diz publicamente as suas crenças, seu dogma. Na Bíblia Sagrada, Jesus não deu um conceito, Jesus não disse, olha, tem que fazer. Mas cada igreja, ela tem sua profissão de fé. Cada igreja, ela tem um costume. E é bom o costume, é bom seguir o costume da igreja. Você está confessando, porque a Bíblia diz que se sua boca confessar e seu coração crer, você é salvo. Então quando você fala publicamente a sua fé, fala publicamente que você acredita em Jesus, fala publicamente que você acredita num Deus que veio do céu, morreu pelos seus pecados para te dar a vida eterna, é lindo de se ver. Aquilo ali gera fé, não só em você, mas no coração de outras pessoas. Então, a profissão de fé depende muito da igreja, depende muito do sistema da igreja. Mas o importante é que ao ser batizado, você precisa crer e você precisa se arrepender. Aí sim, aí você pode viver uma nova vida com Jesus, viver uma nova vida com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família, em nome de Jesus.